Olá, gente. Novamente, né, nós voltamos aqui para abordar a questão do que nós estamos chamando de psicologia política, né? Então, esse é o nosso segundo vídeo, né, onde a gente vai tentar falar mais uma vez, né, esclarecer mais uma vez qual é o sentido, né, dessa área de conhecimento, dessa emergente área de conhecimento que é a psicologia política, trazer um pouco das suas possíveis raízes, né, dos seus possíveis fundamentos, tá? E também darmos continuidade ao vídeo número 1, que nós iniciamos uma fala e uma reflexão sobre o entendimento, o nosso entendimento, né, no que diz respeito a uma ideia assim, muito específica de política enquanto política viva, enquanto algo que é vivido no cotidiano pelas pessoas, né, e os desdobramentos dessa vivência, e também aprofundarmos um pouquinho mais, né, aquilo que nós conversávamos sobre a questão do conservadorismo, do neoconservadorismo e do liberalismo, mais especificamente assim, no contexto brasileiro. Então, seria, em linhas gerais, assim, um pouco isso, né? Então, a psicologia política, né, que é, como eu falei, essa área emergente, né, da psicologia, ela se situa, né, no campo da psicologia social, mas que ao longo de vários estudos, né, ao longo de várias contribuições de obras, de pensadores, né, e de fenômenos modernos e também contemporâneos, tem retomado, né, sua aparição no cenário científico e acadêmico de um modo assim muito contundente. De tal maneira que a gente pode começar a conceber, né, a psicologia política como algo, como uma certa independência da própria psicologia social, como não sendo simplesmente uma sub-área, um subcampo da psicologia social, mas tendo um status, né, muito próprio e muito particular, né? Justamente porque parece que esse objeto de conhecimento, esse objeto de investigação tem ganhado uma figura mais, uma pregnância maior em termos de delineamento, né, do seu objeto. As origens, né, da psicologia política são muito variadas, né? E a gente pode até pensar em um momento onde a gente converse de um modo assim muito específico, né, sobre essas várias origens, né, confluências, divergências, né, dessas fontes que vão desaguar, digamos assim, nesse novo campo emergente que a gente está chamando aí de psicologia política. Mas citando apenas alguns, né, e ressaltando que são apenas alguns, a gente vai deixar muitas fontes, influências, raízes, fundamentos de fora, mas só para trazer alguns no sentido de dizer, olha, a psicologia política tem nascedouros, né? Então, um deles, sem dúvida nenhuma, um desses nascedouros advém da obra do Wilhelm Reich, né? O Wilhelm Reich, ele foi um dissidente, né, do Freud, um dissidente da psicanálise, onde ele desenvolve uma abordagem própria, né? Mas uma das preocupações do Reich era justamente compreender, do ponto de vista da política e da energia sexual, que era algo que ele se interessava muito, sobre a questão do fascismo, né? E a questão de determinados comportamentos de massa, determinados comportamentos coletivos. O Reich
também viveu aquele período da ascensão do nazismo, da ascensão do fascismo, né? Então ele teve uma experiência e uma preocupação muito vivida sobre isso. Então um livro, por exemplo, muito importante do Reich chama-se Psicologia de Massas e do Fascismo, né? Que com certeza é uma das fontes da psicologia política. Um outro autor também dessa época, do contemporâneo do Reich, é o Erich Fromm, né? Então o Erich Fromm, por outros caminhos, mas ele também vai trazer contribuições importantes, né, a esse campo emergente da psicologia política, em várias obras do Fromm, como por exemplo a obra Ter e Ser, que é uma obra onde ele faz uma crítica muito grande, né, ao modus vivendi do sistema capitalista e o quanto isso afeta, né, a nossa condição de ser, as nossas relações. Existe o medo à liberdade, análise do homem, enfim. Basicamente, todas as obras do Erich Fromm vão ser profundamente marcadas por aquilo que a gente hoje entende como psicologia política. E não poderíamos deixar também de falar, né, da grandiosidade, né, do Freud, do grande legado que o Freud deixou aí pra gente, né, o legado pra gente, né? Claro que não significa afirmar isso que o Freud, tudo que ele escreveu continua valendo ao pé da letra, mas também não dá para negar a importância do Freud, né? Então, obras como, por exemplo, O Mal-Estar da Civilização, O Futuro de uma Ilusão, Psicologia das Massas e Análise do Eu, são obras que não podem faltar para aquele que quer mergulhar, né, nesse tema da psicologia política. Existem outras influências que talvez não necessariamente no campo da psicologia, né, mas que são influências importantes para a composição da área da psicologia, da chamada psicologia política, que são, por exemplo, as contribuições do grupo da Escola de Frankfurt, como o Adorno, o Habermas, que, por sua vez, tem uma influência muito grande em Paulo Freire, enfim, o Horkheimer. Então, esse pessoal da Escola de Frankfurt inaugura e desenvolve toda a chamada da teoria crítica e que tem uma influência muito grande, né, na psicologia, e uma parte dessa turma aí da psicologia que tem estudado a partir da influência da Escola de Frankfurt se aproxima e se constitui aquilo que está sendo denominado de psicologia política. Uma filósofa extremamente importante, né, que também vai influenciar a psicologia e compor aquilo que estamos chamando de psicologia política é a Hannah Arendt. E aí, sem sombra de dúvidas, o livro dela, A Condição Humana, é uma obra clássica, assim como Origens do Totalitarismo. Hannah, que está interessada, é uma filósofa que se interessou muito, né, sobre o que leva as pessoas, né, a agirem. No caso, ela estava se referindo aí à questão do nazismo, né, o campo de concentração, de pessoas cometerem atrocidades. O que faz as pessoas cometerem atrocidade? Pessoas que levam uma vida, que são pais de família, que dão beijo na esposa, que botam seus filhos para dormir, mas ao mesmo tempo, né, se deixam levar por uma burocracia técnica assassina, né? Então a obra da Arendt é fundamental. E não de um modo tão explícito, outros, né, outros psicólogos ou teóricos, né, que contribuíram com a psicologia, não de um modo, como eu falei, explícito em relação à psicologia política, mas que permitem aí a gente também identificar possíveis influências e uma variação muito grande na possibilidade de desdobramento dos seus pensamentos nesse campo da psicologia política, que é o Rogers, por exemplo, o Carl Rogers, com a questão que ele vai trazer do poder pessoal, né, e com toda a influência dessa ideia muito característica da sociedade americana, da democracia, etc.
Você tem na gestalterapia o Fritz Perls, de modo particular o Paul Goodman, que faz uma análise da sociedade bastante particular e muito interessante. O Jacob Levy Moreno, né, que vai falar sobre a questão da alienação, dos processos de alienação, via uma visão do psicólogo. Então, aí a gente tem só a título de cardápio, né, de assim, olha, de ilustração, né, de exemplos, assim, o quanto as fontes são variadas e múltiplas, né, e que vão compor a psicologia política. Mas, como nós estávamos dizendo no início, né, da nossa fala, esse vídeo também propõe retomar, né, alguns pontos do vídeo anterior, né, que a primeira ideia é a seguinte: a gente está entendendo a psicologia política e, de modo específico, a política, né, como algo vivido, né, como algo também da dimensão do vivido, né? Ou seja, a política ela não está fora da gente, né? A política não é simplesmente um pensamento que a gente capta e a gente opina, ou a gente é influenciado a partir de alguns movimentos e dinâmicas sociais, né? A política nos constitui, né, faz parte inclusive do nosso corpo, das nossas disposições, das nossas ações, dos nossos gestos, da nossa percepção, né, da nossa percepção seletiva, que toda percepção é seletiva em relação à realidade. Então, sobre esse aspecto, né, que a gente tem, de um modo específico, desenvolvido nossa compreensão em relação à psicologia política. Acho que existem diálogos interessantes, né, a serem retomados, né, sobre esses movimentos. Então é importante que a gente tome essa discussão sobre o conservadorismo e sobre o liberalismo de um modo relativizando-os, né? Então, por exemplo, existem conservadorismos que vão se posicionar, né, no sentido de que necessariamente nem todas as mudanças elas levam à emancipação das pessoas, né? Liberalismo, por exemplo, no sentido de que são movimentos que podem propor rupturas, né? Que vão propor uma ruptura do indivíduo sobre a pressão social. Então, são compreensões bastante largas que podem tomar conotações muito variadas. Então é importante relativizar e não simplesmente colocar de uma forma dicotômica que é uma posição totalmente contrária ao conservadorismo ou ao liberalismo, que um é assim, outro assado. É importante que a gente faça uma compreensão do movimento e tendência. Mas aqui nós vamos estar falando, né, do conservadorismo e do liberalismo de um modo histórico, contextualizado, que diz respeito à nossa história, à história do nosso país, né, e que diz respeito também ao momento, né, que estamos vivendo. Então, no vídeo anterior, né, eu tinha colocado, né, estabelecido uma relação, e lá está explicado, né, uma relação do ressentimento, né, e do conservadorismo, e uma relação entre o egoísmo e o liberalismo. É claro que, falando assim, estou colocando de um modo assim, muito simplificado, né, correndo riscos aí de enormes interpretações equivocadas, tá? Mas eu queria retomar especificamente aqui a questão do ressentimento, né? E trazer, por exemplo, a obra do Gessé Souza, né, A Elite do Atraso, sobretudo essa edição revista e ampliada, né, que ele fala A Elite do Atraso, da escravidão a Bolsonaro, aonde o Gessé Souza, que
tem sido um autor assim, muito importante para mim. O Gessé, ele possibilita uma leitura social, sociológica, política, né, muito enraizada, né, e onde ele faz uma crítica muito grande a uma certa metafísica, né, do pensamento sociológico brasileiro e, por que não, a gente poderia também dizer da psicologia social, da psicologia política, né, um pensamento metafísico. Mas a tese principal, né, do Gessé Souza, também sendo bastante simplista aqui nessa minha fala, é de que, né, a crítica que ele faz é que existe uma tradição no pensamento brasileiro, né, de compreender, né, a alma brasileira, ou seja, a cultura enraizada, né, dos brasileiros, e que isso de alguma forma vai estar presente, né, via os processos de aprendizagem social e vão se reproduzir no cotidiano das pessoas, no modo delas perceberem, entenderem, viverem a política, né, de maneira que de compreender que o grande problema do Brasil, né, o grande problema brasileiro tem a ver com o patrimonialismo, tem a ver, e a origem desse patrimonialismo, né, dessas pessoas que se apropriam do Estado e que criam toda uma espécie de corrupção, portanto a narrativa muito atual, né? Então, assim, qual o grande problema? É a corrupção e que precisa ser combatido, porque as pessoas que adentram no Estado, né, elas se apropriam do Estado, né, e corrompem o Estado, e a origem disso porque isso faz parte do brasileiro, né, e isso teria uma herança que advém aí de Portugal, né, de um país que lá atrás estaria atrasado, né, que não tinha feito a passagem para a burguesia, que a gente herda isso e que reproduz isso. O Gessé, ele denuncia, né, ele critica, né, essa visão que atravessa boa parte aí da intelectualidade brasileira. O grande problema, né, na história do Brasil tem muito a ver com a questão da escravidão, né, do processo de escravidão, que durou aí praticamente 300 anos e que a gente não superou, né? E aí, quando ele coloca a questão da escravidão, claro que ele traz aí sim a questão étnica, mas esse legado da escravidão não superado, né, significa que não conseguimos ultrapassar e superar esse apartheid social. Tanto é que o Brasil é um dos países mais ricos do mundo, né? E dos países democráticos, o mais desigual, né? Então, além desse apartheid social, que tem a ver com essa história, né? com essa questão muito enraizada da escravidão, né? Dessa relação que a gente tem com as classes trabalhadoras, a relação que a gente tem com os pobres, né? E com certeza, sim, a relação que a gente tem com as diferenças étnicas. Então, o Gessé Souza, ele vai fazer justamente, ele vai tomar isso, né, esse entendimento de que o grande, sim, o patrimonialismo e a corrupção é um problema, né, mas o principal problema, né, não o principal problema não é necessariamente a questão do patrimonialismo, até porque essa justificativa de que o principal problema é o patrimonialismo e a corrupção, ela esconderia, na verdade, o real problema, né, que é a apropriação, né, da riqueza do país por essas elites, né, e portanto aí o título do livro é Elite do Atraso, né, a elite se apropria dessas riquezas, mantendo permanentemente o país numa condição de atraso, numa condição de não emancipação, numa condição de não superação desse legado, desse legado histórico, dessa história, né, e dessa tradição e dessas relações que tem lá a sua origem na escravidão. Então, o que nós estamos vivendo, né, numa certa reascendência, reaparecimento, né, de maneira um pouco contundente do conservadorismo à la brasileira nesse momento, tá?
desse chamado neoconservadorismo. Tá? Então isso tem uma relação com uma certa predisposição, né, que eu acho que seria interessante, oportuno até a gente trazer a discussão sobre Humberto Maturana, que vai falar dessas predisposições, dessas ações e predisposições que têm a ver com padrões emocionais, né, que é o ressentimento. Né? Então nós vivemos os últimos 20 anos com pequenas mudanças sociais, sobretudo via o consumo, né, de modo que determinadas parcelas da sociedade, né, da população, ascenderam do ponto de vista do consumo, né, e passaram a ter acesso a espaços, a bens, né, a instituições que outrora não tinham e que pertenciam exclusivamente às elites do país. Então, o pobre poder viajar de avião, né, comprar sua moto, comprar o carro, ter casa própria, né, entrar na universidade pública. Então, essas pequenas mudanças trouxeram reações, né, reações dessa elite, no sentido, né, de ações de estarem impregnadas desse ressentimento. Olha, antes eu tinha isso só para mim, agora eu tenho que dividir, né? Eu tenho que dividir o espaço, eu tenho que concorrer para aquela vaga com o filho da faxineira, da lavadeira. Então esse ressentimento de que eu estou supostamente perdendo algo, né? De que eu estou supostamente dividindo, né? De que as coisas não são mais só para mim, né? Ou que agora eu tenho que fazer alguma coisa para compartilhar aquele espaço que antes eu não tinha. Então essa situação, né, esses movimentos sociais, mesmo que tímidos, né, trazem uma disposição, que a gente está chamando de ressentimento, né, uma disposição, e que essa disposição é um padrão emocional, né, que vai nortear a forma como as pessoas percebem a realidade, se relacionam, compreendem, orientam seus discursos, né? Então essa política viva, né? Essa política viva, nesse caso específico, né? Fundamentada, né, nesse padrão que a gente está chamando de ressentimento, é algo bastante, do ponto de vista científico, né, é bastante interessante, né, de ser investigado, de ser melhor compreendido, né, e isso diz respeito, né, àquilo que a gente está chamando de psicologia política, sobretudo nessa pegada da política enquanto algo vivo. Tá? E aí a gente continua, né, falando depois sobre a experiência e a reascendência da experiência liberal no nosso contexto, na nossa atualidade.